Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Eu quero saudar você com a bendita paz do nosso Senhor Jesus e quero te convidar para que nós meditemos agora, reflitamos na nossa quinta carta, a carta de João, inspirado por Jesus, enviada à igreja da cidade de Sardes. Eu quero pedir que você assista aos nossos outros vídeos anteriores. Nós já falamos da carta à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira e hoje estaremos meditando na igreja de Sardes. Mas para que você compreenda as 7 cartas, volte um pouco atrás daqui a pouco e assista todos os nossos vídeos e assim você será abençoado por Deus através da sua palavra. Eu quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Leiamos. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 6, toda a carta enviada por João à igreja de Sardes. Para que nós entendamos um pouco essa carta, é preciso que nós compreendamos pelo menos alguns detalhes a respeito da cidade de Sardes. Esta cidade é uma cidade de importância ímpar no Oriente Médio, na Antiguidade. Esta cidade era a capital do Império, do Reino Lídio, e teve uma importância muito grande na Antiguidade. Sardes era uma cidade de muita riqueza. Era uma cidade conhecida por ser onde havia ouro. As pessoas ali encontravam ouro e por isso a sua população, o seu povo, era um povo abastado devido a essas riquezas encontradas ali. Esta cidade provavelmente foi onde foi fundida a primeira moeda, tamanha importância dessa cidade. No século I da nossa era, da era cristã, a cidade de Sardes foi evangelizada e se estabeleceu ali a Igreja de Cristo, a Igreja cristã, a Igreja primitiva. É interessante que não demorou muito para que Jesus precisasse se dirigir a essa igreja com uma palavra um pouco mais incisiva, que é exatamente a palavra que está na carta que nós lemos. Lembre, no versículo 1, Jesus, mais uma vez, começa se apresentando e ele fala para essa igreja, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele está falando, ele cita que ele tem os 7 Espíritos de Deus, trazendo aquela referência que a Bíblia geralmente faz ao número 7. Como sendo o número da perfeição, o número que pode ser associado às perfeições de Deus. Por isso que no Apocalipse, em diversas vezes, a Bíblia, esse texto, cita o número 7. E dessa vez o Senhor Jesus usa este número para dizer que ele tem os 7 Espíritos de Deus.
Isso pode querer dizer que ele tem todo o domínio, na verdade, ele tem toda a pessoa, ele, o Espírito Santo, que é um com Cristo e um com o Pai, tem todo o controle da igreja, tem todo o controle da situação, tem todo o controle da vida dos servos de Deus. Ele não diz somente isso, mas ele diz também, ainda no versículo 1, que ele tem as 7 estrelas. Aquela referência que o Senhor Jesus faz aos 7 anjos das 7 igrejas. Ele está dizendo que ele tem em suas mãos, ele tem o controle e o domínio dos obreiros dessa igreja, dos pastores dessas igrejas. E isso para nós não deve ser surpresa, porque a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele tem o controle, o domínio e sabe de tudo da igreja, porque a igreja é dele. A igreja não pertence a homens, ainda que seja constituída por homens, mas ela pertence unicamente a Jesus. Toda a glória ao nome dele por isso. Mas ele não diz somente isso. Ele constata um problema que estava acontecendo ali. E você pode encontrar este problema ainda no versículo 1 e também no versículo 2. Ele diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. O que ele está falando a essa igreja é que a reputação da igreja é uma, mas a realidade é outra. Ou seja, eu sei que você, na verdade, está morto. Parece a referência que o Senhor Jesus faz quando ele fala com os fariseus, em Mateus capítulo 23 e versículo 27, quando ele chama os fariseus de sepulcros caiados. Ou seja, alguém que por fora é belo, alguém que por fora parece ter vida, mas por dentro só tem ossos podres e nada mais. É interessante que ele está dizendo para essa igreja: você, Sardes, carrega uma reputação, mas interiormente eu vejo que você está morto. Paremos por um momento para refletir nisso. Será que nós temos carregado uma reputação mentirosa? Será que alguém, quando olha para mim ou para você, vê em você alguém que você não é? Será que as pessoas pensam algo de nós que não é verdade? Olha, o Senhor Jesus conhece tudo. Os seus olhos estão sobre todos. Ainda que para os homens pareçamos estar vivos, o Senhor Jesus sabe quem de nós está morto. Ele traz não somente essa constatação a essa igreja, mas ele também traz a advertência. No versículo de número 3, ele diz: lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ele está dizendo: volta a si. Você precisa cair em si de novo. Ora, mas por que ele disse isso? Quem sabe? Se aqueles irmãos estavam inflamados com a sua reputação, inflamados com o seu ego, muitos comentando, falando bem. Quem sabe? Aí Jesus diz: olha, volta a si. Lembra-te das coisas que você ouviu e recebeu e arrepende-te. Isso serve para nós também, para que nós voltemos para a presença de Deus, voltemos a ser vivos. Não é necessário uma fórmula mágica, não é necessário que nós consultemos um guru, é necessário que nós lembremos do que nós fizemos de errado, nos levantemos e pratiquemos mais uma vez as primeiras obras para a glória de Deus. Continuando esse texto, o Senhor traz algo lindo e maravilhoso. No versículo 4, ele diz que ainda existem alguns em Sardes que não se contaminaram e que mantêm as suas vestes brancas. Ele está falando de um remanescente que essa igreja tinha. E eu quero fazer parte do remanescente da igreja contemporânea. E espero que você também faça parte desse remanescente. Conservemos as nossas vestes brancas em toda a Bíblia. Vestes brancas simbolizam santidade, simbolizam vida santa, simbolizam vida correta na presença de Deus.
Guarde as tuas vestes brancas na presença do Senhor. Para concluir a carta, ele faz as suas promessas. No versículo de número 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do Pai e dos seus anjos. Ele está dizendo, o que vencer terá a sua vida confirmada na presença do Pai. O que vencer não terá o seu nome riscado do livro da vida. Talvez você não concorde com essa possibilidade de alguém ter o seu nome riscado do livro da vida, mas Jesus nesse texto está dizendo, ao que vencer. Ele não está dizendo que todos vencerão, mas ele está dizendo, ao que vencer, eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Guarde no teu coração a palavra de Deus. Sejamos vencedores, sejamos verdadeiros, carreguemos uma reputação verdadeira e que assim Deus nos abençoe, rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém.